A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Irmãos, eu peço perdão, mas eu tive que parar um pouquinho com os vídeos longos, porque eu precisava resolver umas coisas e eu não estava conseguindo tempo para gravar com calma, deixar Deus me usar em uma pregação mais longa. Então eu fui fazendo os vídeos menores, Deus foi me usando, até que eu conseguisse um tempinho para conseguir retomar os vídeos longos. Então eu peço perdão aos irmãos por causa disso. Mas acalma o teu coração, porque Deus está no controle da sua vida em todos os sentidos e você não tem por que se preocupar. Por maior que seja a situação, ou pelo fato das coisas acontecerem de um jeito que te traga medo, né, te assusta, entenda que Deus está no controle de tudo. Ele deu uma palavra no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 1, que a palavra fala o seguinte: as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. O coração do sábio se inclina para o bem e o direito, mas o coração do insensato para o mal e o injusto. Mesmo quando tenta andar pelo bom caminho, o nécio demonstra que não tem o mínimo de sabedoria. É um retardado. Retardado continua sendo retardado. Pra vocês entenderem aqui, só para simplificar. Então, a pessoa que é tola, retardada, ela vai sempre ser retardada. Então, ela tem um mau caratismo, mesmo que ela tenta andar no caminho bom, no caminho sábio, ela faz coisas que não deveria fazer e zica tudo. Então, a gente precisa entender que existem pessoas que atravessam o nosso caminho, que traz, sabe, mau cheiro para a nossa história, que cria várias situações constrangedoras e que traz, muitas vezes, perdas para o nosso cenário e para a nossa vida. Mas nada do que a gente venha perder ao longo da nossa história ou que venha atrasar no nosso processo, isso vai inibir o processo de Deus na nossa história, o agir de Deus sobre a nossa vida. Pelo contrário, ele, dentro da sabedoria dele, do conhecimento que ele tem, do poder que ele exerce, ele vai conseguir restaurar a nossa história. Ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir colocar a mão na obra, ele vai conseguir, dentro do poder que ele tem, fazer com que muitas situações venham ser transformadas a nosso favor. Eu vou dar um exemplo para os irmãos da minha vida, do meu testemunho. Eu já contei para os irmãos que eu fui atropelada em 2018. Teve um rompimento no meu ombro que me trouxe muito transtorno e me traz transtorno até o dia atual. Então, eu tenho um processo de ministério com Deus que, por exemplo, tem um lado musical que eu estava desenvolvendo um trabalho com Deus e diante do processo do meu ombro eu tive que parar. Então, eu fazia aula de violão de 1 hora por dia. Chegou uma hora que eu não aguentei fazer mais essas aulas, porque o meu ombro ele não tinha possibilidade alguma de fazer movimentos repetitivos, porque ele saía do lugar. Então, dentro das dores que eu sentia, que eu fui controlando com o anti-inflamatório, eu fui fazendo essa aula aí de 1 hora, né, que não chegava nem a 1 hora. Então, eu fui batalhando, porque eu sou muito persistente. Quando eu quero um negócio, eu vou atrás. Enquanto eu não consegui, eu não sossego. Então, eu fui dentro da coordenada de Deus, com o braço rompido, ia dirigindo, ia fazer a aula e tal. Só que dentro da área musical, quem trabalha com música aqui sabe, nós temos que estudar no mínimo 5 horas por dia. Então, para você desenvolver, para você ter uma intimidade com o instrumento, com música, você tem que ficar ali umas 5 horas estudando. E diante do processo que eu passei, irmãos, esse lado meu aqui do ministério teve que ficar parado. Então, assim, eu tô com todas as minhas guitarras paradas, os meus baixos parados, violão, o culé que eu tenho, todos os violões estão parados, os culés que eu tenho, o meu violino tá parado. Porque eu não tinha condições de ficar 5 horas, 1 hora, fazendo movimentos, né, que você fica batendo ali com o braço, porque o ombro não suportava, não tinha como. Então eu não podia parar para fazer uma cirurgia rápida, porque senão a minha vida ia parar totalmente, eu ia ter que parar com os meus canais, eu ia ter que parar com tudo. E Deus falando para mim, eu vou fazer as coisas com calma e você vai confiar em mim. Nisso eu fui fazendo tratamentos alternativos para que eu pudesse, que o meu ombro não viesse a definhar, que eu não perdesse a massa magra do braço, do ombro, para que eu pudesse desenvolver os meus trabalhos até Deus montar uma infraestrutura para que eu pudesse fazer uma cirurgia de um braço, que eu não vou poder mexer com esse braço durante uns 30 dias. Pra
preciso de alguém para me ajudar. Eu moro numa cidade que mão de obra aqui é zero. Você não acha ninguém para te ajudar com nada. É algo surreal. Então, Deus vê todas as dificuldades que a gente passa. Deus entende todos os processos que a gente vive. Aí você fala assim dela, mas não poderia ter te livrado disso? Deus poderia ter livrado. Só que a justiça que a pessoa que fez isso comigo precisava receber de Deus era algo surreal. Que eu acredito que a vida dela não esteja muito boa. E o que ela vai pagar diante do transtorno que ela me fez é algo assim que vai durar muito tempo na história dela. Porque o sofrimento que me trouxe problemas e sequelas muito grandes. Então tem hora que Deus deixa tocar na gente. Ele não deixa nós sermos destruídos. Mas ele deixa tocar para que ele tenha também, né, uma justificativa para entrar com justiça na vida daquela pessoa. Porque ele não vai entrar na vida de uma pessoa que não está fazendo nada. Então ele sabe que o grau da maldade ali chega até um determinado ponto, ele vai permitindo para ver se a pessoa recua, para ver se a pessoa para ver se a pessoa tem compaixão. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, quem fez isso comigo aqui é conhecedor da palavra. Não é uma pessoa leiga do evangelho, não. Então, quando a gente começa a ver essas situações, que eu questionei com Deus, por que o Senhor não me deu livramento disso? Porque eu estou à frente de uma obra, tem milhares de pessoas que o Senhor me usa para falar com elas, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas, eu tenho a minha vida para cuidar, o Senhor sabe das dificuldades que eu enfrento, e Deus falando para mim, porque eu vou fazer justiça. E eu vou mostrar que eu sou contigo. E nisso Deus foi me sustentando, irmãos. Ele foi sustentando e eu fui com dor. E eu vou enfrentando as coisas. Porque, graças a Deus, eu tenho uma força muito grande. Essa força vem do Deus que eu sirvo. Então, eu sou uma mulher muito forte. E eu fui indo, fui fazendo as coisas. Mas todos os meus instrumentos ficaram parados. Esse lado musical teve que parar. Eu tive que estacionar isso daí. Dá uma frustração na gente? Dá. Dá crise de choro? Tem hora que dá? Dá. Ver meus instrumentos todos parados. Eu não poder estudar, eu não poder fazer nada, eu não poder avançar. Dá um certo desespero na gente. Por causa de uma pessoa maldosa, porque eu não fiz nada para ninguém, eu não merecia aquilo. Deus sabe que eu não merecia. Mas Deus tem propósito de justiça com a vida do outro. E Deus também tinha propósito de se manifestar na minha vida, mostrando, mais uma vez, que Ele cura, que Ele sustenta, que Ele abre caminho. E assim Ele foi me sustentando e foi me fortalecendo. Então eu aprendi muitas coisas com esse processo que eu passei. Que é o que nós temos que fazer diante das situações que nós vivemos. Então chega alguém na sua história, do nada, e quer de todo jeito entrar na sua vida, que tem hora que você não quer, a pessoa quer entrar, insiste para entrar, mas insiste para destruir. Aí você dá oportunidade, você perdoa, deixa a pessoa entrar na sua vida. Quando a pessoa entra na sua história, ela devasta a sua vida. Ela vem usadas pelo diabo, pelo demônio, para matar, roubar e destruir. E mesmo a gente tendo vida com Deus, nós estamos sujeitos a passar por situações assim. Mas Deus me deu livramentos muito maiores. Muito maiores. E lições diante de tudo aquilo que eu vivi. Então não importa o que fizeram com você e o grau do que você tem passado ou que você tem carregado, você vai falar assim dela, mas devastaram a minha história, entraram, destruíram, paralisaram um processo da minha vida. Tem situações aqui que eu não estou conseguindo desenvolver. Tem algo que não poderia ter parado e parou. Só que Deus, ele não perde o controle da nossa história, entendeu? Ele não perde. É isso que eu quero que você entenda. Ele não perde o controle da nossa história. Você vai falar assim dela, mas você não vai voltar mais a tocar? Vou, irmãos. Uma hora vou. Porque é propósito de Deus. Uma hora ele vai me dar condições, vai me estruturar, vai resolver o problema do meu braço, vai ficar normal. E aquilo que foi travado na minha vida desde o acidente de 2018, vamos colocar 5 anos aí, ele recupera isso em 1 ano. Ele me capacita, me ajuda, vai, faz e eu consigo desenvolver. Então tem hora que a gente se precipita muito e a gente se desespera porque pessoas entram na nossa história num processo de devastação muito grande. Traz sequelas muito sérias para a nossa vida. E faz com que a gente tenha perdas que aos nossos olhos é irreparável. Na hora que eu fiquei naquela condição, eu falei, isso acabou minha vida, eu sou destra. Se fosse no ombro esquerdo, eu estava tranquila, eu não sou canhota. Mas eu sou destra, como é que eu vou fazer agora? E Deus falando para mim, calma, porque não vai ser da maneira grave como você está pensando. E eu tinha crise de choros, o braço do nada saía do lugar, eu dormindo ele saía do lugar, eu estava na cozinha, saía do lugar. E eu tive que cuidar dos meus bichinhos, sabe, daquele jeito. Usava tipóia, mas tinha que fazer tudo com o braço esquerdo. Então eu passei, irmãos, um processo muito difícil.
Hoje, quem me olha na rua não fala que eu tenho um problema sério no ombro. E eu fui para academia, eu pegava peso, eu fazia exercício, eu fui fortalecendo ele. Fiz vários tratamentos alternativos, fiz acupuntura e assim fui fazendo, fisioterapia. Então nós precisamos entender que por maior que seja o processo, seja quem for que tenha entrado na sua história, tenha devastado, não é um processo para destruir você. Você tem capacidade de se levantar das cinzas e do pó como eu me levantei. Porque a intuição das pessoas era me ver destruída. E não conseguiram me ver, me viram fortalecida. E Deus foi restaurando a minha saúde. Deus está restaurando até hoje a minha beleza, a minha saúde, com tudo que foi devastado lá atrás. Então ele está restituindo aos poucos tudo que foi arrancado de mim. Então, por maior que seja o processo que você esteja vivendo, arrancaram algo da sua história, faz muitos anos dela, não tem como. Tem sim. Porque Deus é dono do tempo. E dentro da capacitação de Deus, do poder que ele tem, ele acelera o tempo, ele encolhe o tempo, ele paralisa o tempo, ele faz com que você venha a ter situações que você demoraria anos para adquirir, recuperar o que foi arrancado, em pouquíssimo tempo ele faz. Em 6 meses ele te levanta, em uma semana ele faz algo sobrenatural, surreal na sua história, em um ano ele te estrutura. E quem tentou te destruir não entende o que você está passando. Quem tentou te destruir não compreende o que você está vivendo. Peço perdão, irmãos. Não entende o que você está vivendo. Vai olhar e vai falar assim, mas como que ele está de pé diante de tudo que eu fiz? Como que ela está de pé diante de tudo que eu fiz? É assim que Deus faz com os nossos perseguidores. Então ele vai montando situações na nossa vida para que a gente venha se reestruturar diante da maldade que fizeram conosco. E ele é o único que pode fazer isso. Porque diante do processo que você passou, era para você ter morrido. Diante do processo que você viveu, era para você ter entrado no estado de depressão e ter cometido um suicídio. Diante daquilo que fizeram na sua história, que arrancaram na sua história, era para você ter tido uma reação, sabe, de esquizofrenia, sabe, era para você ter enlouquecido diante do processo que você viveu, e Deus não deixou. Deus não deixou você ter alucinações, Deus não deixou você ser devastado pelo demônio, Deus colocou limite. Você vai falar assim dela, mas o que fez comigo já foi... Irmãos, eu sei porque eu passei por situações complicadas. Estou dividindo com os irmãos aqui o meu testemunho. Não é fácil. E você, quando fica sem saúde, a sua vida fica devastada, porque você sem saúde, como é que você faz para trabalhar? Como que você faz para cuidar da sua casa? Como que você faz para cuidar das suas coisas? Como que você vai fazer para dirigir? É tudo muito complicado, mas o nosso Deus, dentro do processo, que aos olhos dos outros agora está destruída, agora está destruído, agora não se levanta mais, Deus ele chega e nos resgata, ele nos dá força. Então, dentro do seu quarto de guerra, sabe aquele processo que você tem de oração com Deus? Dentro da sua casa, onde é cheio da presença do Espírito Santo, você trava uma batalha no seu oculto com Deus, que daqui a pouco a vitória começa a aparecer em público. Quando as pessoas assustam, você está reerguido diante de uma situação que aos olhos deles não teria como você se levantar mais. Então, por pior que seja o processo que você esteja vivendo, ou por maior que sejam as perdas que você teve, Deus tem capacidade de sarar você, curar, te fortalecer, te dar uma visão diferente da história para que você possa se reerguer. E daqui a pouco, num tempo determinado por Deus, ele vem, te restaura e você retoma aquilo que foi arrancado de você, aquilo que foi paralisado na sua história, começa a caminhar. Aquilo que foi estagnado na sua história começa a fazer sentido na sua vida novamente. Porque parece que é algo que morreu, né? É uma cova que estava aberta que parece que foi preenchida. E na verdade abriram a cova, mas Deus não deixou você descer. Foi só uma sensação que você desceu essa cova. Que na verdade Deus não deixou nada na sua vida ser sepultado. Ele só paralisou por um tempo. Que é o que ele fez comigo. Guardo os instrumentos que que eu queria vender. Eu queria vender tudo. Falei, Senhor, eu tenho violões aqui caríssimos. Eu tenho guitarras aqui que valem um bom dinheiro. Eu falei, Senhor, eu vou vender tudo, não quero mais. O Senhor me deu, eu não quero mais. E ele falou, não, você não vai vender nada do que você tem, você vai guardar. Você vai guardar porque no momento certo você vai voltar a estudar e você vai fazer o que você nasceu para fazer, o que foi programado para você viver. Não tem nada morto aí.
Pode guardar tudo que você tem. E assim eu fui fazendo, irmãos. Eu fui deixando tudo guardado, deixei tudo reservado, para que quando eu voltasse aos meus estudos, que eu tomei posse da palavra, que Deus ia me curar, ia restaurar, ia me dar estrutura, para que eu pudesse vir estudar tudo isso lá na frente. Então tem hora que a gente precisa abrir mão de algumas coisas, irmãos, para que Deus venha restaurar outras áreas da nossa história. Tem hora que nós precisamos deixar algumas coisas em stand-by para que a gente possa viver com Deus um outro processo de reestruturação e de restituição. Ele precisa nos fortalecer diante do processo que a gente está vivendo. Então nós temos que acalmar e não deixar, sabe, o tempo tomar conta, ficar acima da nossa fé, acharmos que não, agora não dá mais tempo, passou-se muito tempo. Não, nós temos que ficar firmes ali com Deus, sabendo que o sonho primeiro é dele, que ele vai nos capacitar, que ele vai nos colocar de pé, que nós vamos conseguir avançar e que nós vamos conseguir restaurar tudo aquilo que foi arrancado de nós. Nós vamos conseguir reestruturar a nossa vida e resgatar tudo aquilo que nós não conseguimos estudar lá atrás, não conseguimos fazer lá atrás, porque Deus faz isso. Então ele traz uma abundância de bênção, uma chuva de bênção para a nossa história, e uma chuva a seródia, por exemplo, que quando você vê, você fala, nossa, agora está tudo fluindo, está tudo acontecendo. Mas foi um processo difícil até você chegar nessa fase. Você passou por um processo complicado lá atrás. Deus sabe das suas lutas e do processo de morte que você teve, né? A sensação de morte. Mas não tinha nada sepultado ali. Era só a sensação de cova aberta, que era o que o inimigo tentou fazer. Trazer para você uma sensação de que estava morto. Alguma área da sua vida, alguma situação da sua história. Aí você teve que encostar tudo. Você teve que encostar tudo num canto. Não sei se é um escritório, eu vejo várias mesas em cima, assim, uma da outra, algumas estantes encostadas. Então, eu não sei o que você teve que encostar na sua história. Não sei se foi uma oficina, se foi uma loja, se foi um escritório, se foi algo dentro do seu processo, né, na sua vida sentimental, alguma coisa desse tipo, que você teve que dar uma encostada e que na sua concepção, isso aqui tá morto, tem cova aqui aberta, já sepultou, agora não tem mais jeito. Na verdade, não acontece nada disso. Então, a pessoa ela entra na nossa história, que nem eu li para os irmãos na palavra, que várias moscas mortas ali atrapalha o perfume, né? O cheiro, a essência do perfumista. Quer dizer, ele tem todo um processo ali de junção química, de vários perfumes, de várias essências, para fazer um perfume excelente. Então, é um trabalho imenso que dá. Unir todas essas fragrâncias para poder fazer um perfume bom. E de repente vem umas moscas, acabam caindo ali, morrem, quer dizer, são cadáveres, né, de vários insetos, que acabam alterando o aroma daquele perfume. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. Você está ali trabalhando a sua história, você está ali juntando todas as fragrâncias, né? Todos os dias é um trabalho. Você vai unindo todas essas fragrâncias para fazer um perfume bom na sua história, e de repente vem umas moscas mortas aí, entra na sua vida sem ser chamado e começa a entrar em decomposição e atrapalha todo o seu processo. Mas nós temos que entender que nós temos um Deus que é sábio. Dentro da sabedoria de Deus, ele derrama sabedoria sobre nós. E a pessoa que é tola, a pessoa que é insensata, ela pode até querer ir para os caminhos bons, mas ela não consegue. O mau caratismo dela acaba estragando tudo. Então a pessoa por si só que entrou na sua vida, que devastou a sua história, que fez algo que te prejudicou, que atrasou o seu processo, ela tem um processo de justiça nas mãos de Deus. E Deus faz uma justiça, irmãos, que nós não conseguiríamos fazer. Você poderia usar todos os recursos. Todos os recursos. Você poderia chegar e falar, olha, eu tenho dinheiro, vou pagar os melhores advogados, vou entrar com um processo grandioso na justiça. Você pode pegar aí, sabe, dentro do magistério, todos os recursos que o seu dinheiro possa comprar. A justiça de Deus ela vai ser muito melhor e superior à justiça que você vai buscar. A justiça com as nossas mãos não é bom nem você fazer, porque você não vai saber fazer direito. E dentro da justiça que você for fazer, você vai se prejudicar, porque quando você coloca a mão, você se torna igual ao seu inimigo. Então nós temos que buscar a coordenada em Deus. Uma coisa é você buscar direitos, né? Diante do confronto que você sofreu. Outra coisa é você
tratar a pessoa do mesmo jeito que ela te tratou. Então isso não é bom, nós não devemos fazer assim. Então, por mais que você tenha recurso, influência, que você busque os melhores advogados, que você encha o processo de provas, a justiça de Deus é muito melhor do que a sua. Deus sabe pegar no ponto fraco daquela pessoa. Deus sabe o que é importante para aquela pessoa, Deus sabe aonde dói. Então nós temos que deixar Deus fazer justiça por nós em todas as situações que nós venhamos viver, porque Ele sabe tocar na ferida do outro. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que você queira fazer justiça com alguém e aí você vai entrar com um processo na justiça, você vai unir provas, você vai tentar prejudicar a pessoa de algum jeito. Às vezes isso que você vai fazer na justiça não vai afetar ela em momento algum. Capaz dela rir ainda diante daquela situação, a não ser que ela tenha medo e que aquilo ali é um ponto fraco para ela. Se for uma questão de medo e ponto fraco para ela, Deus vai chegar para você e falar, olha, vou colocar você agora dentro do magistrado para você entrar com um processo de justiça para você reaver os seus direitos, que Deus faz muito isso. Porque o povo de Deus não é um povo bobo. O povo de Deus é um povo inteligente, um povo sábio e coerente. Então nós que temos vida com Deus, quando é para processar, a gente processa, quando é para buscar os nossos direitos, a gente busca. Mas tem um processo de justiça com Deus que é o seguinte: suponhamos que alguém fez algo com você e você vai querer fazer do mesmo jeito com essa pessoa, o que a pessoa fez com você. Se você fizer com ela o que ela fez com você, às vezes não atinge ela. Ela não sente nada. Ela ainda vai rir de você. Porque aquilo que ela fez com você, ela sabia que aquilo ia te atingir, ia te trazer dor, desconforto, raiva, ia tirar de dentro de você os piores sentimentos que você possa imaginar, que é o que Deus tenta amortecer em nós todos os dias. Sentimento de ódio, raiva, vingança, vaidade, espírito de competição. Então Deus vai tirando tudo isso que é ruim de nós para colocar aquilo que é bom. Saber perdoar, amar, a paz, viver em harmonia. Então ele vai colocando os sentimentos bons. De repente vem uma pessoa e aflora em você o que você tem de pior. Que Deus já tratou, mas dá um jeito de, acordar o que está adormecido. E aí você fica com aquela sensação que você tinha quando você não tinha Deus na sua história, né? Aquela sensação horrível. Você quer pegar a pessoa pelo pescoço. Aí o que acontece? Você vai querer fazer igual o que ela fez com você, mas não vai atingir. Não vai atingir. Às vezes aquela pessoa, ela tem um carro que é importante para ela, às vezes ela tem uma moto que é importante para ela. Às vezes o dinheiro é muito importante para ela. Às vezes a fama que ela criou de ser uma pessoa boa, né? Ah, eu sou cristã, eu sou cristão. Eu já vi muito isso. Às vezes a fama que ela cria é importante para ela. Às vezes aquilo que ela roubou de você é extremamente importante para ela. Para a vaidade dela. Às vezes ela nem ama aquilo que ela arrancou de você, mas ela tira porque ela quer se engrandecer com aquilo que é do outro. Ela quer mostrar que ela tem mais poder tendo aquilo que é do outro. Então ela vai passando por vários... Deus vai olhando e a pessoa vai vivendo vários processos que ela não denota para os outros muitas vezes a importância que ela depõe, né? Que ela dispõe, que ela coloca em cima de algo. Então ela não vai falar para você, não vai demonstrar para ninguém que aquilo ali é extremamente importante. Só que Deus, dentro do poder que ele tem, que ele sonda pensamentos e sentimentos, ele sabe o que é importante para aquela pessoa. Às vezes ela não conta o que é. Ela não entrega o jogo dela. Ela fica quieta. Mas Deus sabe. Quando Deus entra para fazer justiça naquela vida, o que Deus vai fazer? Ele não vai agir na vida daquela pessoa como a pessoa agiu com você, que é o que você está esperando, a justiça. Aí a pessoa me vendeu, agora eu quero que ela seja vendida. Tem determinados processos que Deus vai fazer naquela vida lá, que Deus vai pegar em pontos que machucam muito aquela pessoa. Se Deus agir do mesmo jeito que ela agiu com você, não vai atingi-la. Mas se Deus agir do jeito dele, ele sabe o ponto fraco daquela pessoa, Deus vai lá e começa a agir naquele ponto ali. Ele começa a ferir aquele ponto ali. Então o que você tem que fazer é acalmar e confiar, por maior que seja o prejuízo que tenha te dado. Pode ter afetado o teu físico, afetado o teu corpo, pode ter te dado inúmeros problemas, né? Você está numa situação aí que você fala, nossa, se não tivesse acontecido isso comigo lá atrás, se não tivesse
passado por essas situações constrangedoras, hoje eu não estava sofrendo o que eu estou sofrendo, eu não estava com as dores que eu não tinha perdido o que eu perdi, mas Deus tem capacidade de chegar e de restituir. E a justiça na vida do outro, você pode não estar vendo, mas ela já está acontecendo. Já tem algo acontecendo naquela vida. Deus, ele sabe. E o interessante, irmãos, que é assim, a pessoa pode ter arrancado anos da sua história. A justiça de Deus na vida da pessoa dura anos também. Você já viu aquelas histórias que as pessoas falam, nossa, a minha vida não anda mais, tá tudo paralisado, é, eu não consigo mais nada, tudo que eu tinha eu perdi. E isso, quando você vai ver, a história da pessoa tá ali 10, 15, 16, 20 anos. A pessoa arrastando uma maldição ali, que ela mesma plantou e que chegou o tempo dela colher. Então, a justiça de Deus dentro do que você supostamente está falando que Deus não faz, e que você fala, né? Nossa, mas tem tanto tempo que eu tô caminhando com Deus, devagarinho Deus está te restituindo, ele te colocou de pé. Queriam ver você morta e morto, não conseguiram ver. Então ele está restituindo a sua história. Ao longo desses anos que você está passando, que Deus está restituindo, está havendo justiça na outra vida, só que você não está vendo. Então é você do lado de cá sendo justificado por Deus num processo de crescimento, porque você está caminhando todos os dias para crescimento. Quando nós temos vida com Deus, nós crescemos todos os dias. Então você está caminhando para um crescimento. E a pessoa lá está sendo, sabe, cutucada por Deus, ferida por Deus, durante todo o seu processo de crescimento. Então você está crescendo aí 2, 3 anos. Passaram-se 5 anos que eu fui humilhada. Passaram 8 anos. Mas é um processo de crescimento que Deus está te dando, que lá naquela vida lá que te prejudicou, está acontecendo muitas coisas durante esse processo também, em termos de justiça. Aí você vai falar assim dela, não está acontecendo nada lá, você que pensa que não. Porque a sua visão é limitada. E você está vendo situações que aos teus olhos não está acontecendo nada, mas não é o ponto fraco da pessoa. Mas no ponto fraco da pessoa, Deus está tocando. E eu já falei para os irmãos, não se iluda com a internet. Porque a internet, ela só mostra aquilo que as pessoas querem mostrar. E não adianta você ver a pessoa numa boa, porque numa boa ela não tá. Você não entende como que ela tá por dentro. E você não tem noção dos lugares que são importantes, coisas que são importantes para essa pessoa, que Deus está tocando. E vai tocar, e vai continuar tocando. Então você precisa caminhar sempre sabendo que Deus é um Deus de justiça. E que a justiça ela nunca vai vir do jeito que você imaginou. Mas não quer dizer que a pessoa não esteja pagando. Não quer dizer que a pessoa não esteja sofrendo já as consequências do que ela fez. Porque Deus faz a pessoa sofrer essas consequências. Deus faz a pessoa sentir na pele. Então tem hora, irmãos, que a gente fica num cenário que a gente quer sair, que é complicado, mas Deus está dando livramento, Deus está nos guardando. Deus está preservando a nossa imagem. Deus sabe o que está por vir. Deus sabe do que as pessoas são capazes. Tem hora que a gente não faz nada, a gente não vai em lugar errado, a gente não faz nada que denigre a nossa imagem. Nós temos uma conduta, nós vivemos uma vida, sabe, regrada com Deus, porque o nosso objetivo, aquilo que nós temos com Deus é muito grande. E essas pessoas pequenas vivem só o oba-oba do agora. Elas não têm noção do que Deus tem para nós. Então, enquanto o seu sonho é enorme, é algo assim que você está pagando um preço para ter, as pessoas estão vivendo as coisas do dia a dia. Aquilo que o mundo oferece. Que daqui a pouco ficam sem. Não conseguem avançar. A idade chega para todo mundo, irmãos. Todo mundo uma hora vai ficar com a idade avançada. Ninguém é novinho pro resto da vida. E tudo na vida da gente tem altos e baixos. Mas quando nós temos uma vida regrada com Deus, uma vida de honestidade, Deus ajuda a gente a manter aquilo que nós temos. Uma pessoa que vive, sabe, a vaidade do mundo, o oba-oba do agora, uma hora tem, daqui a pouco não tem. São pessoas que são infelizes, pessoas que demonstram ter uma felicidade. Eu não sei se os irmãos já observaram, uma pessoa que é feliz, ela é feliz. Ela não tem necessidade de mostrar para ninguém que ela é feliz. Ela simplesmente é. Uma pessoa que não é feliz, uma pessoa que é frustrada, que é recalcada, uma pessoa que tem um monte de problema, ela tem uma necessidade enorme de aparecer. A pessoa não tem dinheiro, ela quer mostrar que tem. A pessoa não é feliz, ela quer mostrar que é feliz. A pessoa nunca se dá bem em relacionamentos, mas ela está o tempo todo trocando de parceiro para mostrar que ela está no auge do relacionamento da vida dela. Está toda hora se lascando. É corno assim, sabe? É registrado. É um chifre atrás do outro. Então, quando a gente tem
essa concepção das coisas e a gente entende aquilo que nós somos em Deus, nós não precisamos nos justificar com nada. Nós não vivemos mostrando para os outros o que nós somos. Vocês estão entendendo como que é profundo isso? O povo de Deus é um povo muito lindo, irmãos. Eu falo das verdadeiras pessoas que servem ao Senhor. Vivemos longe de vaidade, vivemos longe de competição, vivemos longe de tudo isso. Nós não precisamos fazer nada disso. Nós somos. Deus nos capacita, Ele nos prospera, Ele nos ajuda, Ele nos levanta, Ele sopra os nossos nomes, Ele faz o que for necessário. Ele tudo faz. Nós não precisamos fazer nada. Nós somos em Deus. Vivemos em paz, tranquilos, dormimos com a cabeça tranquila, não fazemos mal para ninguém, acordamos em paz, não negociamos a nossa paz, prosperamos e assim a gente vai crescendo. E eles não entendem esse crescimento. Eles não entendem o processo que a gente tem com Deus. Quanto mais a gente faz contra, mais eles crescem, o que acontece? Qual que era a raiva quando você pega o Antigo Testamento, que você começa a ler aquelas histórias de guerra? Qual que era a maior raiva que as pessoas tinham, que algum rei contrário, né, de uma outra nação tinha contra o povo de Deus? O povo crescia. Qual que foi uma das maiores situações assim que aconteceu de crescimento? Dentro do Egito, por exemplo, o povo estava escravo, o povo cresceu. A maior mão de obra que tinha naquele lugar ali era do povo de Deus. Então o povo de Deus ele vai crescendo. Deus vai nos abençoando. O povo de Deus cresce, é igual fermento. Então, por mais que batam em nós, por mais que nos humilhem, por mais que falem, isso tudo é fermento para a gente crescer mais. Então, eles vão tentando bater na gente. Você já viu massa de pão como que é? Você vai amassando, você coloca o fermento. Depois você põe para descansar ali, o pão cresce. Então, eles vão batendo na gente, achando que tá, sabe, prejudicando. Vão tirando as nossas coisas, entram na nossa história, vai devastando, e na verdade tudo isso é fermento para o nosso crescimento. E Deus contemplando tudo e vendo, e já preparando o nosso futuro. Para que Ele prepara o nosso futuro? Para a gente poder receber a nossa restituição. Então você está sendo preparado e preparada para receber na sua vida a sua restituição. Aquilo que é seu por direito, que foi arrancado da sua história. Então Ele vem e Ele nos devolve. Irmãos, nós não precisamos provar nada para ninguém, nós somos. A gente entra no lugar, a gente é. Você é luz. Quando você tem consciência do que você é em Deus, você não conversa com qualquer pessoa, você não tem amizade com qualquer pessoa, você não curte qualquer coisa na internet, você não bajula ninguém, você não puxa conversa com qualquer pessoa. Quando você tem consciência do que você é em Deus, nós não somos soberbos. Não estou falando de soberba, não estou falando de gente antipática, não estou falando nada disso. Nós somos em Deus, nós não temos necessidades de agirmos dessa forma. Nós não precisamos aparecer e nem forçar situação nenhuma. Nós somos. E não tem coisa mais prazerosa do que isso. E a gente vai seguindo a nossa vida com Deus, vai cruzar no seu caminho quem Deus quer que cruze, vai aparecer na sua história e você vai conversar com quem Deus já determinou. Quem não faz parte da sua história, quem não pode ficar no seu cenário, Deus tira, Deus arranca. Se tentar insistir, atravessar o teu caminho, Deus elimina, Ele faz a justiça dele. E assim Ele vai nos conduzindo nessa terra. Então, diante de qualquer perda que você tenha, não coloque isso como uma sepultura. Ah, abriu a sepultura, abriu a cova, agora já era. Não, não tem nada lá dentro. Eles só abriram, tiveram o trabalho, né, de abrir a cova, a sepultura, mas não teve morte. Essa área da sua vida que você achou que morreu, não morreu. Não morreu. Aguarda porque haverá vida. Deus manda dizer para você, eu vou resgatar. O processo que acharam que mataram lá atrás, não vai conseguir matar. Eu estou chegando para trazer vida. É nessa área aí que você ficou parado e parada, que você está achando que nunca mais vai retomar, não vou conseguir. Agora morreu de vez? Não, Deus está chegando para ressuscitar o que está morto na sua história. E você precisa crer nisso. Por maior que tenha sido a sua frustração, você não tem noção da alegria e da realização que você vai viver. Porque Deus está chegando agora para ressuscitar o que estava morto. E você precisa crer nessa palavra e confiar. Sabendo que Deus é na sua vida.
E que por mais que tentaram entrar na sua história, devastar o seu processo, não conseguiram. Não chegaram 100% no objetivo. Porque Deus não deixa. Sabe quem é que vai ficar mais frustrado na história? O seu inimigo. Quem tentou te destruir vai ter que ver você crescendo. Quem atravessou o seu caminho vai ter que ver você de posse de vitória. Quem achou que ia retardar o seu processo com Deus vai ter que ver você prosperando. E você pode até falar para mim, se dela eu não acredito mais. Se eu fosse você, eu acreditava. Eu falo pela minha vida. Se eu fosse você, eu acreditava. Porque Deus faz. E ele faz com maestria, ele te coloca, sabe, numa posição e você consegue resgatar todos os anos que tentaram arrancar da sua história. Ele te levanta no de repente dele de uma forma sobrenatural que ninguém te segura mais. Ninguém te segura mais. O que você não pode fazer é desanimar e achar que não, agora morreu, tem uma cova aqui aberta, já está fechada. Você pode pensar de várias formas, não, está aberta, né, mas está morto. Não, mas já fechou, já sepultou. Não, não tem nada disso. O trabalho que eles tiveram foi de abrir a cova. Mas ela continuou vazia, porque Deus não deixou você cair dentro. A sensação que você teve é que você caiu na cova. Você ficou sem ar. Você se sentiu preso dentro de uma cova, sem conseguir mexer os braços. Você teve um processo aí de loucura. Você teve um processo que você achou que você não ia conseguir mais. Teve momentos que você pediu a morte para Deus diante da situação que você estava vivendo. E você só não desceu essa cova porque Deus te sustentou. Porque Deus não ia deixar o inimigo ceifar a sua vida. O único que pode, que é dono da vida e da morte, é o Deus que nós servimos. O inimigo só toca em alguém se Deus permitir. Você sabia disso? O inimigo, ele só ceifa alguém, ele só leva se Deus falar isso daí você pode levar. Mas caso contrário, Deus vai tentar até no último minuto fazer com que aquela pessoa venha aceitá-lo e estar com ele. Quando a pessoa não quer, Deus nem insiste mais. Agora, nós que ficamos na presença de Deus, a gente lucra com o Senhor nesse sentido. Nós estamos com Ele por amor. Nós entendemos quem Ele é. Então, nós caminhamos com Ele nesse sentido. De amor. Você pode perder tudo de menos a presença de Deus. E diante da sua caminhada com Deus, a sua fidelidade, o amor que você sente por Ele, você acha mesmo que Ele não vai tomar suas dores? Deus tem ciúme de nós. Você acha mesmo Ele sendo seu pai zeloso? Você negaria algo ao teu filho? Você não teria sede de justiça se alguém fizesse uma injustiça com teu filho? A mesma coisa é Deus conosco. Então Ele toma as dores. Quando alguém nos faz mal, Ele ruge. Quando alguém nos faz mal, Ele nos defende. Então Ele está rugindo nesse momento e Ele manda dizer para você, chegou o momento agora de ressuscitar na sua história o que estava morto. Agora é o momento de você caminhar em passos largos com Deus. E entender que não importa o seu passado. Ah, foi muito tempo. Fiquei num processo assim de perda durante muito tempo. Irmãos, isso daí para Deus não é nada. Ele te dá uma estrutura tão grande, que causa inveja em muitos. Muitos aí que acharam que você nunca ia ter uma estrutura, que você nunca ia se levantar. Ele te dá uma estrutura que quando você vê, sabe, quando você assustar, você fala, nossa, não sei como que eu cheguei, só Deus para me colocar. Foram tantos anos de paralisação, que agora eu não sei nem como que eu tô andando, que é isso que vai acontecer com você. Ele vai ressuscitar aquilo que estava morto na sua história. Ele vai ressuscitar o que estava morto. E as pessoas que te fizeram mal vão ter que ver você trabalhando em cima daquilo que foi paralisado, se movimentando, crescendo, prosperando, progredindo. Então ele vai te dar um crescimento agora diante da suposta perda que você teve, que na verdade foi um grande livramento que Deus te deu. Pode ter arrancado coisas da sua história, mas ele tem capacidade de restituir. Com coisas modernas, com coisas melhores. Ele faz você viver o tempo atual, sabe como que é?
Às vezes você perdeu algo material lá atrás, alguma coisa foi tirada, você fala assim, não, eu quero aquilo lá que foi arrancado. Deus tem coisa moderna, muito mais cara e melhor para te entregar agora. Você não precisa nem ficar com apego daquilo que ela traz. Se tiver algo que é seu, que Deus já falou que vai fazer parte do seu cenário, Deus arranca e traz de volta. Você não precisa nem ter medo disso. Ah, mas já tem muito tempo que está de posse, tem 10 anos, 12 anos, 20 anos. Deus arranca e traz de volta. Se é para ficar no seu cenário, ele traz. Se não, ele traz coisa muito maior e melhor que quando você olhar o que ficou para trás, você fala, nossa, aquilo lá atrás agora virou lixo. Diante do que Deus está me entregando, aquilo lá é lixo. E assim ele faz a gente caminhar para coisas maiores e melhores. Ele traz modernidade para a nossa vida. Por isso que eu falo para os irmãos, viva o presente, você tem que viver o agora. Porque se você ficar pensando no seu passado, você fica estagnado lá. O que está no passado lá decorrente dos anos que você está vivendo, já ficou velho. Então você não tem que ficar pensando naquilo. E o seu futuro você não sabe. Deus já está escrevendo o seu futuro. Agora, dentro do seu presente, você vai viver o quê? A modernidade do momento. No seu presente, Deus vai começar a te reestruturar. E colocar na sua mão coisas que quem te perseguiu, quem te humilhou, quem roubou, que era seu, nunca vai ter na vida. Mas se corrói de ver você crescendo. Se corrói de ver você melhorando. Tem raiva de ver você progredindo. Tem gente aí que vai olhar o seu crescimento, vai olhar as bênçãos que você vai receber por esses dias e vai ter até ciúme. Tem gente aí que não está acreditando muito na vida que você tem com Deus, não, mas vai ter que ver você progredindo, vai ter que ver suas bênçãos. E na hora que ver, vai sentir ciúme. Vai ter que ver, Deus sabe fazer justiça. Eu já falei para os irmãos, deixa nas mãos de Deus, porque Deus sabe tratar com o outro. Deus sabe colocar cada um no seu lugar. Duvidam muito da vida que a gente tem com Deus. Na hora que vê a gente prosperando, ficam com ciúme. Ficam com raiva. Tem uns que ficam com ódio. Mas tem gente aí que vai se incomodar com o seu crescimento. E Deus não vai paralisar o seu crescimento para ficar, sabe, amenizando o sentimentozinho medíocre dos outros, não. Ele vai avançar você em progresso, ele vai trazer para sua história aquilo que é seu por direito, que ele quer te entregar, e ele não está nem um pouco preocupado com os sentimentos mesquinhos dos outros. Os outros que se explodam. Não te amaldiçoaram, não desejaram mal para você? Não tentaram minguar a sua vida, minar os teus sonhos? Apagar a sua história? Agora vai ter que ver você crescendo e progredindo. E cada um com o seu sentimento mesquinho. Que carregue, não é isso que nutre dentro? A boca fala do que o coração está cheio? Então continue com a sua inveja, continue com a sua raivinha. Continue aí, sabe? Batendo o seu pé. Morde o joelho. E você vai continuar, ó, crescendo. E crescendo muito, num patamar que a pessoa não vai ter condições nunca. Já não tem condição hoje. Hoje ela já não tem condições de ter o que você tem. Começando pela presença de Deus, porque é uma pessoa que não vai estar disposta a passar pelo que você passou para ter uma vida com o Senhor. Porque eles invejam a vida que a gente tem com Deus, mas não quer pagar o preço, não quer renunciar. Não quer entrar no deserto, né? Não quer entrar no vale. Não quer ficar dentro de uma cova. Ninguém quer. Mas invejar sua vida com Deus, isso daí inveja, fala mal, fala que você não é profeta, fala que você não é um servo, uma serva de Deus. Isso daí tem disposição, tem língua, tem saliva, né? O músculo da língua, isso aqui é um músculo, fala o que quer, depois apanha da própria língua. Então vão falar, deixa falar. Deixa falar o que quiser. Poderia ter uma vida com Deus tão grande quanto a sua? Poderia. Mas vai entrar no deserto. Vai abrir mão dos vícios. Abre mão dos terreiros de macumba. Das feitiçarias, das mandingas. Vai abrir mão dessas coisas, porque o demônio traz rapidinho, né? As promessas de Deus demoram. Então ninguém quer ter vida com Deus. Tudo que é de Deus demora um pouco mais. Porque é seguro, é limpo, é luz. O demônio não, o demônio dá. Ele vai satisfazer na carne da pessoa. E a pessoa fica tão viciada que ela quer mexer com essas energias ruins. Se as pessoas soubessem o perigo que é isso, não mexiam com essas coisas. Não mexiam. A pessoa começa a mexer com uma energia que ela não tem domínio sobre ela. A energia dos demônios não são brincadeira. E ela vai e começa a mexer, invocar, invoca os espíritos o tempo todo. E pedindo amarração, pedindo a quebra do outro, a morte do outro. Ela vai só
invocando os demônios, chamando, se endividando, trazendo essa energia para a vida dela sem pensar nas consequências disso amanhã. Porque os demônios não são protetores, eles não são abençoadores, eles são amaldiçoados. A única pessoa que abençoa e amaldiçoa é o Deus que nós servimos. Então ele abençoa quem ele quer e amaldiçoa quem ele quer. E quem Deus amaldiçoou, ninguém abençoa mais. E a pessoa vai toda hora invocando os espíritos, fazendo magia, mexendo com energia que ela não domina. Faz por si só. Porque tem hora que fica sem dinheiro para ir lá no território do inimigo, não tem como pagar, né? Mãe de santo, pai de santo. E aí vai só se complicando na situação. Só se complicando. Aí começa a mexer com a energia por si só. Algo que ela não domina, que ela não sabe. E uma hora essa energia volta para quem fez. Volta para ela própria. Só que você tem vida com Deus. E dentro da energia que você emana, que é uma energia muito superior, que é a energia de Deus, nós sabemos que nós não precisamos fazer nada, é Deus que faz por nós. Nós temos uma dependência 100% de Deus. A gente vai caminhando e progredindo com Ele. Então a pessoa que perseguiu você, persegue, que entra no seu caminho, que faz isso, te traz prejuízo, que te amaldiçoa, ela está cavando a própria cova dela. A cova que ela abriu para você, ela vai cair nela. Pode ter passado um tempo aí. Você pode estar num sofrimento aí de espera, de anos. Mas o que a pessoa fez, ela vai cair na própria cova. A cova não é para você, é para ela mesma. Tudo aquilo que nós fazemos é para nós mesmos. Você pode, sabe, jogar uma pedra em alguém. Na verdade, você não está jogando a pedra em alguém, você está jogando a pedra em você mesmo, porque isso daí vai voltar para você. Então, tudo que você faz com o outro, volta para você. Então, a pessoa está te traindo, mas na verdade ela não está te traindo, ela está traindo ela mesma, porque o que ela fez com você, ela vai receber de volta. Te trouxe uma vergonha pública? Não tem problema, a vergonha pública não é sua. Você pode passar pelo perrenho. Constrangedor, não tem nem como você mexer no cenário, não tem como você mudar. Mas a pessoa que plantou isso na sua história vai receber de volta. Então, na verdade, essa energia é dela. Pode ter, né, afetado a sua história por um período, mas daqui a pouco essa energia vai sair, porque Deus vai te levantar de novo. Mas a energia que ela lançou na sua história volta para ela. É que nem um bumerangue. Você joga, ele volta. Joga, ele volta. Então você não tem que se preocupar com nada, porque a justiça de Deus ela é perfeita. E dentro da justiça de Deus, tem muito ai ai, tem muita dor, tem muita agonia, tem um processo meio complicado. Mas deixa Deus agir, porque Deus conhece o ponto fraco da pessoa que te maltratou. Você vai falar assim dela, mas faz tanto tempo, irmãos. Deus tem um livro lá em cima, um memorial lá em cima, que tá tudo anotado. Quem te fez mal, quem não fez, quem falou mal de você pelas costas, quem tá denegrindo a tua imagem, quem te roubou, quem te lesou, quem te enganou, quem mentiu. Tá tudo lá em cima. Quem te bateu. Tá tudo lá em cima. Deus não perde controle de nada. E ele levanta os anjos para trabalhar por nós. E a justiça dele é feita na terra. Nós não servimos um Deus que é hippie, né? Paz e amor. Nós não servimos esse Deus. Nós servimos um Deus que é general de guerra. Ele é justiça. Ele já começa lá no Jardim do Éden, lá, com a mentira de Eva lá, induzindo Adão também a mentir. Lá já começou a justiça de Deus ali. Por mais que ele amasse os dois, que foi Deus que criou, Adão e Eva, fez o Jardim do Éden para eles viverem, Deus deu toda uma condição para a criação dele viver muito bem. A partir do momento que Eva traiu Deus, indo para o lado do mal, para o lado da mentira, ela não poderia ter comido do fruto daquela árvore. Não poderia. Deus não poupou nenhum dos dois, por mais que ele amasse, ele não poupou nenhum dos dois do erro que eles cometeram, porque mentiram. Agora imagina quem atravessou o seu caminho, que não era para ter atravessado, não era para ter colocado você numa situação complicada, não era para ter trazido tantas dores para você, te prejudicado da maneira que prejudicou, fez por maldade,
fez por vaidade, por egoísmo. Agora imagina essa pessoa nas mãos de Deus em termos de justiça. Imagina. Aí você vai falar assim dela, mas é conhecedor da palavra. Deus não está preocupado com patente, irmãos. Conhecer a palavra dele é pior ainda. Se a pessoa conhece o evangelho, que às vezes ela fala que ela mas ela não tem noção nenhuma do evangelho. Porque pode imitar o jeito que a gente fala, o jeito da maneira da gente ser, mas a pessoa não é. E imitadores tem um monte. Quando você escuta assim, alguém se desviou da presença de Deus, não desviou, nunca teve. Quando a gente está realmente 100% na presença de Deus, a gente não sai da presença dele. Então a pessoa pode fingir, mas o coração dela está distante de Deus. Ela pode fingir uma religiosidade. Ela pode falar, olha, eu tenho Deus na minha vida, mas eu tenho tal hábito, assim, sou de uma outra religião, mas o coração dela está distante de Deus. Está distante, porque Deus não é placa de igreja. Do mesmo jeito que existem vários evangélicos que vão morar na eternidade com Deus, existem vários católicos também que vão. Existem vários espíritas também que têm o coração voltado para Deus. São pessoas boas que vão estar com Deus lá em cima. Deus não é placa de igreja. A religião é que estraga tudo. Eu não gosto de religioso por causa disso. Religioso é tudo paranoico, é tudo doido. Então, nós que temos vida com Deus, a gente tem uma vida espiritual com o Senhor. Então, ele não está preocupado com placa de igreja. A pessoa tem o coração voltado para Deus, é o que importa. A pessoa não faz mal para ninguém, ela segue a palavra, ela tem noção do que pode, o que não pode fazer. Então, a pessoa anda dentro de uma santificação, não é a placa da igreja. A pessoa não busca outros deuses, ela cultua só o Deus que ela serve. Então não pense você que Deus está sendo enganado, que Deus está sendo conivente com o que a outra pessoa fez, que Deus não enxerga nada, porque ele enxerga tudo. Ele vê tudo. Imagina uma pessoa que se diz conhecedora, porque tem casos aqui de alguns irmãos que a pessoa conhece o evangelho. Irmãos, a cobrança é muito maior, era melhor não ter conhecido o evangelho. Era melhor não ter aceitado Jesus como único salvador. Era muito melhor não ter descido as águas. Era melhor ter ficado no mundo. Porque faz na hora da euforia, faz porque todo mundo está fazendo, não entende o plano espiritual como funciona, e com Deus ninguém brinca, ninguém escarnece com o Senhor. Aí se compromete a ter uma vida com Deus, depois faz tudo errado, envergonha Jesus. Ainda usa o nome de Deus ainda em vão, que é o que eu mais vejo. Toda hora tem gente blasfemando contra o Espírito Santo. A pessoa tem um monte de situações para mexer. É que nem no meu caso, tem gente que vem, fala do meu cabelo, Deus não gosta, fala do meu cabelo, fala de tudo, fala da minha boca, fala da minha condição. Ninguém sabe da condição que eu tô vivendo, ninguém sabe dos perrengues que eu passo, ninguém sabe do acidente que eu tinha sofrido lá atrás, ninguém sabe porque que a minha feição tá daquele jeito, ninguém sabe nada do que eu tô passando. Mas julga, malha, né? Porque vê na internet, malha e fala tal. Deus não gosta que façam isso conosco, ele não gosta. Aí começa a mexer no Espírito Santo que anda em mim, que anda comigo. Aí começa a mexer no Espírito Santo que conduz a minha vida. Aí, irmãos, mexeu com Deus. Você pode mexer com todo mundo, mas de menos com o Espírito Santo. Começa a mexer com Deus. Aí na hora que entram dentro do meu ministério, começa a mexer com as minhas profecias, porque não está mexendo comigo. Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que está mandando falar. Começa a tocar no Espírito Santo de Deus, começa a ter problemas seríssimos com Deus. Porque você pode fazer o que você quiser, mas mexer com o Espírito Santo, isso é bíblico. Não mexa. Não mexa. Falar do profeta, Deus já não gosta. Imagina quando fala do Espírito dele. Eu sei a vida que eu tenho com Deus. Deus sabe o meu deitar e o meu levantar. Ele sabe que é Ele que me usa. Eu não fico aqui enchendo, sabe, a internet de vídeo à toa. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu tenho um compromisso com o reino. E eu tento cumprir isso o máximo que eu posso. Aí vem uma pessoa e fala do Espírito Santo, questiona a mesma coisa na sua vida. Você fala algo para alguém, Deus está te usando como um canal de bênção. Você ora por alguém, você intercede, você faz o bem nessa terra, você planta amor nessa terra, vem alguém questionar a sua fé e falar daquilo que você está falando, que Deus está te usando, começa a mexer, tocar no Espírito Santo. Mexe na ira de Deus. E na hora que mexe na ira de Deus, quem é que vai tirar essa pessoa das garras do Senhor? Ninguém.
Quando a pessoa está nas garras do demônio, a pessoa pede socorro, Deus tira. E na hora que cai na mão de Deus, quem é que arranca? Quem que vai tirar essa pessoa agora das mãos de Deus? Descansa porque tem gente tocando na sua vida, tem gente blasfemando contra o Espírito Santo, Deus já mandou parar. Deus, olha o que Deus está me falando aqui, irmãos. Essa pessoa vai buscar ajuda lá no inimigo, Deus já usou a boca do inimigo, que eles falam. Eu já vi eles falando, não toca, porque se você tocar, você vai ter problema com Deus. Eles falam, eles se curvam diante do Deus Todo-Poderoso, do homem de branco, que é Jesus Cristo. E já teve gente lá, no território do inimigo, que falou, pare de tocar nessa mulher e pare de tocar nesse homem. É a menina dos olhos do Senhor, não toque mais, não fale mais. A pessoa não para. A pessoa continua. E blasfema, e fala do Espírito Santo que anda com você, que está em você. E Deus está só observando e está dando corda. Quando chega o momento de Deus puxar essa corda, eu não queria estar na pele dessa pessoa. Então, guarda essa palavra no seu coração, na sua memória. Não esquece dela. Caminhe, sabe, mais leve, sabendo que Deus está fazendo justiça por você. E entenda que a justiça que Deus está chegando nessa vida vai ser uma justiça muito pesada diante do que você sofreu. Não importe o tempo da perseguição, não importe o tempo que você tenha perdido algo, que alguém tenha arrancado da sua história, a pessoa não irá escapar da justiça do Senhor. Não irá escapar. Pode ter te traído, pode ter te trocado, pode ter te roubado, pode ter falado mal de você, pode ter colocado pessoas contra você, pode ter criado uma rebelião, trouxe divisão, pode ter te roubado, mentido, pode ter feito o que for. O que for. Deus manda dizer para você, você vai ter a sua justiça. Você terá a sua justiça. E eu estou chegando para resgatar os teus sonhos. Eu estou chegando agora para trazer um resgate diante dos sonhos que tentaram matar a nossa história. E você vai confiar em Deus diante desse processo, sabendo que Deus ele é na sua vida e ele é justo. É um Deus que quando chega, ele chega com a ira dele, com a força dele, com a capacitação dele, porque ele pode todas as coisas, irmãos, nós não podemos. Nem o inimigo pode todas as coisas. Tem limite. Deus coloca limite. Imagina a justiça que Deus não vai fazer na sua história. Deus vai tocar em quem tocou em você. E ele vai trazer um grande progresso agora, vai trazer vida para os teus sonhos que estavam mortos, para que você venha viver grandes coisas que essas pessoas ou essa pessoa que te perseguiu vai ter que ver você agora progredindo, crescendo, prosperando. E deixa as pessoas fracas nas mãos de Deus, que Deus sabe tratar. Deixa porque Deus sabe tratar. E confia no Senhor. Deixa Deus agir. E se mantenha sempre na presença de Deus, porque você e Deus é maioria. Você tem o seu coração voltado para Deus, você sabe o poder que Deus tem dentro dele e o poder que você carrega, que vem dele, uma centelha, sabe, divina que você tem. Então caminhe com a sua cabeça erguida, sabendo que você tem um lugar muito interessante nessa terra e que você serve um Deus Todo-Poderoso. Deus é luz. Quando você sabe a importância que você tem dentro do Evangelho, o que você é em Deus, você não abaixa a cabeça para o demônio. Você não bate boca com o demônio. Você não se rebaixa para demônio. Você não fica com vergonha de demônio. Então acalma o seu coração. Sabe quem fica numa timidez muito grande, receosa e receosa? São as pessoas que são usadas pelo diabo quando vê você. Sua presença incomoda tanto porque é luz, né? Na hora que você chega, que a pessoa te encara, às vezes vê você no trânsito, vê você na rua, encontra com você em um determinado lugar, a sua luz incomoda os demônios que andam com ela. Então ela tem aquele impacto. Ela não consegue nem olhar direito na sua cara, ou então ela fica muito vidrada, né? Que ela não consegue tirar o olho. Tem pessoas que têm reações diferentes. Mas os demônios ficam incomodados. É igual a história do Gadareno, daquele homem de Gadareno. Quando Jesus chega lá, os demônios que estavam com ele já vêm logo perguntar. Por que Jesus estava chegando lá para incomodar?
Pensa que eles não têm medo? Então, na hora que você chega, a sua luz incomoda. Sabe que você é luz. E a pessoa sabe que ela está nas trevas. Mas deixa isso nas mãos de Deus, porque Deus sabe tratar. Ele manda dizer para você, não se preocupe com perdas. Não se preocupe com o tempo, com paralisação na sua história. Qual o projeto que ficou estagnado? Qual o projeto que ficou parado? Não se preocupe com isso. Porque Deus sabe fazer caminhar. Deus abre porta onde não tem. E as portas que Deus abre na nossa vida, elas não são fechadas por ninguém. O único que tem a chave da porta é o Deus que nós servimos. E se ele falar para você, é uma porta que eu estou abrindo que nunca mais será fechada, ele honra a palavra dele. Essa porta nunca mais será fechada. A não ser que você feche. Então caminhe sabendo que você tem um Deus todo-poderoso contigo e que não tem como os projetos de Deus não se concretizarem na sua história. Uma vez que você quer viver os projetos, Deus estará com você nisso. Então caminhe, sabe, despreocupado, tranquilo e tranquila. Porque Deus, ele restitui, irmãos. Ficamos parados por um tempo. Mas depois Deus coloca os nossos projetos para andar. Ele manda dizer para você, agora é a hora de você viver sonhos. Tentaram sepultar os teus sonhos. Aquilo que estava morto na sua história, agora eu vou trazer vida. Deus vai ressuscitar o que estava morto. Qual o projeto que morreu? Qual o sonho que morreu? O que aconteceu na sua história que teve morte? O que morreu na sua história? Deus sabe. Então agora ele vai ressuscitar o que estava morto. E você vai continuar caminhando com Deus, seguindo em frente. Deixa que Deus é sua justiça. E Deus sabe tocar o outro, viu? Não se preocupe. Porque Deus manda dizer para você, quem atravessou o seu caminho, quem te trouxe problemas, vai sofrer. Porque Deus não vai medir esforços dentro dessa justiça. Deus sabe o que você passou, o tempo que você perdeu, o desgaste emocional, psicológico e físico que você teve, as humilhações que te fizeram passar, e agora Deus está chegando com a justiça dele. Ele vai resgatar o que estava morto. Você precisa crer nisso. Confiar, irmãos. Sou a prova viva da justiça de Deus nessa terra. Eu fui muito criticada no início do meu processo, do meu ministério, porque eu falava muito em justiça. Hoje as pessoas têm uma compreensão melhor disso, porque precisa existir mesmo. Se seu armário está vazio, quando Deus enche ele de comida, é uma justiça que Deus está fazendo. Quando você está doente por causa de macumba dos outros, feitiçaria dos outros, mandinga dos outros, Deus, ele chega e restaura a sua saúde. Ele tira, sabe, todas as mandingas, ele tira tudo aquilo que o inimigo trouxe para sua história, arranca do teu corpo essa energia ruim que está te paralisando e ele traz a saúde de volta. Isso é justiça. Arrancar o seu dinheiro, paralisar a sua vida financeira. Quando Deus resgata a sua vida financeira e traz o dinheiro de volta, é justiça. Então, eu fui muito mal interpretada no início do meu ministério, porque eu queria mostrar para os irmãos a justiça que Deus faz e as pessoas achavam que era loucura. Porque outros pregadores pregaram de outro jeito e eu estava dando uma visão diferente do evangelho para as pessoas. Mas a justiça de Deus, ela tem que existir na nossa história. Deus não é paz e amor, ele não é hippie. Jesus não é hippie. Ele é justiça. Porque se não houver justiça, não tem resgate da nossa história. Não tem restituição. Se não houver justiça, não tem como Deus fazer as coisas na nossa vida. O inimigo vai entrar e levar, arrancar. Vai tirando tudo aquilo que é nosso. E não pode acontecer isso. Tem que haver uma justiça de Deus na nossa história para restituir o que foi levado. E para que Deus faça justiça com quem levou. Então, toma posse desse processo com Deus. Porque o que estava morto, Deus está trazendo vida agora. Deus está resgatando na sua história aquilo que estava morto. E você precisa crer nisso. E confiar nele. E acalmar, porque ele faz. Eu falo para os irmãos, ele faz. Deus é justo. E ai de quem toca no coração inocente. Ai de quem toca no coração puro. Então, você não tem maldade no coração? Deus sabe disso. Você não está preocupado com a vida de ninguém, não está prejudicando ninguém, mas estão atravessando o seu caminho. Então agora Deus vai chegar para ressuscitar os sonhos. Trazer vida onde estava tendo morte. E fazer com que você avance. Então agora é hora de você crescer. Eu vou orar para você. Você vai pensar em Jesus. E na hora que terminar essa oração, todo o peso que estava te angustiando, toda a trava, não existirá mais. Você vai caminhar leve para você receber
a vida que Deus tem para trazer na sua história diante daquilo que estava morto. Você precisa estar de pé, com a sua fé fortalecida. Você vai pensar em Jesus e eu vou orar para você. Pai, no nome do teu filho Jesus, que o Senhor venha tirar todo o sentimento que traz trava, Pai. Todo desânimo. Que o Senhor fortaleça a fé dessa pessoa. Que o Senhor venha nesse momento, Pai, trazer alento para o coração dos teus filhos. Que o Senhor mostre que o Senhor tem condições de restituir, sim. Não importa o tempo, não importa o grau do sofrimento, não importa o que foi tirado, que o Senhor tem capacidade de chegar e de trazer vida aonde teve morte. Que o Senhor venha resgatar os sonhos que estavam já adormecidos. Que o Senhor traga de volta tudo aquilo que é do teu povo. Que o Senhor levante o teu povo nessa terra para que o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor venha, Pai, de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Se manifestar na vida dos teus filhos por esses dias. Que o Senhor chegue com uma grande justiça. Que o Senhor afaste da vida do teu povo toda a maldade, toda a iniquidade. Que o Senhor venha tirar essa pessoa que está sendo usada pelo inferno, que está travando a vida do teu filho e da tua filha. Que o Senhor arranque isso pela raiz. Que seja feita a sua justiça, Senhor, é o que nós pedimos ao Senhor e agradecemos. Porque nós cremos que essa justiça já chegou na nossa história. Que o Senhor venha resgatar os nossos sonhos. Que o Senhor venha fazer o seu povo prosperar nessa terra. E nós agradecemos no nome do teu filho Jesus. Toma posse dessa palavra, descansa em Deus, acalma e confia que ele pode fazer. E caminhe dentro da justiça dele, porque da justiça dele, nem quem te perseguiu escapa e nem você vai escapar, porque você precisa dessa justiça para que haja uma restituição na sua vida. E Deus não vai deixar você sem justiça nessa terra. Porque no lugar onde você foi humilhado, você passará a ser honrado. Quem não te respeitava vai aprender a te respeitar na marra. Então deixa Deus trabalhar a sua história. E confia. Aquilo que estava morto na sua vida, Deus vai ressuscitar. Deus vai trazer vida. E confia no agir de Deus. Agora quem vai sofrer são aqueles lá que querem a sua derrota, que te amaldiçoam, que querem que você paralise, que falam da sua conduta com Deus, que colocam em xeque o Espírito Santo que carrega, sabe, toda a luz, que ele é Deus, né? A Trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo. Então deixa as pessoas que estão falando mal, que estão blasfemando contra o Espírito Santo nas mãos de Deus, porque é Deus que vai tratar. Agora vai ter um encontro com Deus e Deus não está gostando, está ferindo demais a honra do Senhor nessa terra. Tocou em você, está tocando em Deus. Tocou na menina dos olhos do Senhor. Tocou no Espírito Santo que está dentro de você, diante daquilo que você fala, diante daquilo que Deus manda você falar, que edifica a vida dos outros, criticando as tuas orações, o seu jeito de falar, não tem problema com as críticas. É Deus que está chegando agora para cobrar. A pessoa pode mexer com o que for, mas com o Espírito Santo não. Blasfemor se complica. Então deixa Deus agir. Mexeu com a pessoa errada. Mexeu com o Deus errado. Não deveria de forma alguma ter mexido com você. Então deixa Deus trabalhar a sua história. E entenda que Deus está no controle de tudo. E acalma. Irmãos, crítica entra no ouvido e sai no outro. Tem dia que você está cansado, você atropela na palavra. Eu atropelo bastante. Né? Hoje mesmo já atropelei um monte aqui. O raciocínio é rápido e tem hora que a palavra não vem de acordo. Se eu for olhar crítica, eu não faço nada na minha vida. Quando a pessoa tem um conselho construtivo, você toma posse dela, que é seu crescimento. Mas crítica entra no ouvido e sai no outro. A pessoa que te critica não tem capacidade de fazer um terço do que você faz. Ela não consegue ser o que você é. E ela quer ser você a todo custo. Então, para denegrir a sua imagem, ela precisa ressaltar defeitos que você não tem. Então, deixa a pessoa falar o que quiser. Continue no seu caminho com Deus. Sabe? Não fica trazendo os defeitos que a pessoa põe na sua história, em você, como se fosse verdade, porque não é. Deixa essa pessoa frustrada nas mãos de Deus, que Deus sabe tratar ela, que se exploda. A pessoa tem inveja da sua beleza, a pessoa tem inveja do que você é em Deus, da sua inteligência, da sua capacidade. Queria ter a sua desenvoltura, não sabe conversar com os outros. Então, sabe, quer fingir, quer ser algo, ela quer ser importante, então ela precisa diminuir alguém. Aí, se você traz isso para sua vida como se fosse verdade, você paralisa.
E ela quer exatamente isso, que você fique tímido e tímida na história, que você paralise. Eu não quero mais que ela faça isso e que ele faça aquilo, então eu vou tentar mexer na imagem, vou tentar diminuir, vou tentar fazer a pessoa entender que ela é menor, e aí você se trava. É Deus querendo te impulsionar e você escutando. Então não ouça a voz do diabo. Escute a voz de Deus. A pessoa que se exploda. A pessoa que vai para o inferno, que é o lugar dela. E você vai viver sua vida com o Senhor. Todo mundo tem oportunidade de estar na luz, irmãos. Quem não quer estar, que se exploda, que vai para o inferno. A oportunidade está aí para todo mundo. Teve para mim, teve para você. Por que que eu peguei e você pegou e a outra pessoa não pega? Qual que é o problema da outra pessoa? Sabe, vamos falar o português claro, sem hipocrisia? Qual que é o problema da pessoa que não quer servir a Deus, que não quer fazer o bem? Por que que ela não quer o que é dela? Por que que ela não vai buscar em Deus aquilo que é dela? Ela quer o que é dos outros. Então que vá para o inferno. Sabe? Que vá comer brasa onde quiser. Se Deus está aí para todo mundo, a gente aceita, a gente se limita, a gente renuncia, a gente procura ser pessoas boas na terra, falar do amor de Deus, a gente só semeia amor onde a gente vai. Por que que tem um infeliz que só faz o contrário e ainda quer ser superior a gente? Qual que é o problema dessa pessoa? Então ela que vai morder o joelho, ela que se exploda, vai comer brasa no inferno. Então não traga isso para sua vida como verdade. Sabe, sem hipocrisia. O mundo inteiro não vai se salvar e tem gente que é ruim. Tem gente que é ferramenta do inferno, tem pessoas que são uma ferramenta mortal nessa terra, mata os outros, destrói os outros. Deus vai dar oportunidade, mas aí é com Deus, é Ele que se vire com essa pessoa, foi Ele que criou. Fala, Senhor, ó, isso aqui é do Senhor, que o Senhor se vire com isso. Só quer ter compaixão dessa vida, tira do meu caminho, ela que vai procurar o caminho dela. Agora ficar, sabe? Ai, coitadinho, coitadinho, como eu já vi muita gente na igreja. Ai, não sabe o que tá fazendo. Que não sabe o que tá fazendo, irmãos. Que não sabe o que tá fazendo. A pessoa não tem demência, não. A pessoa não é uma retardada mental. Ela sabe que ela tá roubando aquilo que não é dela. Ela tá entrando numa vida que não era para entrar. Ela sabe que ela tá agindo de má fé. Ela tá fazendo coisas erradas. Ela tem noção do que ela tá fazendo. Então não seja um crente tolo, sabe? Esses evangelhos raso, minguado. A pessoa é ruim. E ela vai colher o que ela plantou. Como que ela não sabe o que ela está fazendo? Ela sabe o que ela está fazendo. Ela está fazendo dissimuladamente. Ela sabe o que ela está arquitetando, aprontando. Ela quer o que é do outro, ela quer a todo custo e vai pagar o preço disso. Está denegrindo a imagem de alguém, está fazendo consciente. Você acha que ela está falando mal porque ela está delirando? Não, ela está falando mal porque ela quer falar mal. Ela sabe as palavras que ela está usando, com quem que ela está falando e qual que é o resultado que ela quer ter disso. Ela sabe, mas vai pagar o preço disso. Então não fica vivendo esses evangelhos, sabe? Hippie de paz e amor, porque na hora que os demônios vêm, na hora que essas pessoas entram na vida da gente, elas devastam a nossa história. Elas entram para nos destruir. E por que que o contrário tem que ser diferente? Por que que não pode ter uma reação de justiça contrária diante dessa pessoa? É só a gente que sofre as consequências? Aí não existe uma justiça severa na vida dessas pessoas? Lógico que existe. Então descansa em Deus. Saiba que Ele é justiça. Não pense você que é só você que vai sofrer consequências e a pessoa vai ficar passando, sabe, a mão na cabeça dela, que Deus vai passar a mão na cabeça dela e que ela vai viver uma vida branda. Ela não vai viver uma vida branda. Ela colheu maldade, ela vai colher maldade. Ela plantou maldade, vai colher maldade. Não tem para onde correr. Então, diante do sofrimento que ela causou na sua história, ela vai colher isso para a vida dela. E você precisa acalmar e confiar. Então, nós não podemos viver um evangelho raso, irmãos. Se fosse assim, Deus tinha salvado um monte de gente no Antigo Testamento e não tinha matado todo mundo lá atrás. Ele não tinha feito o que ele fez lá atrás. Então, ele sabe. Ele sabe o grau da maldade que essa pessoa carrega. Ele sabe o preço que você está pagando. Ele sabe as dificuldades que você tem enfrentado. Ele sabe as consequências de tudo isso que tem sido feito, que está causando na sua história. Mas Deus tem capacidade de chegar e de fazer justiça. A pessoa sabe o que está fazendo. Deus manda dizer para alguém aqui. Pare de achar que a pessoa é inocente porque ela não é. Mas está sendo usada pelo demônio dela. Está sendo usada pelo demônio porque deu legalidade para usar.
Se não tivesse dado a legalidade, não teria usado. Não teria usado de jeito nenhum. Uma pessoa, por exemplo, que ela passa por processo de amarração amorosa, sabe por que que ela passa? Porque ela dá legalidade, ela não é 100% santa. Se não tivesse dado legalidade, os demônios não segurariam ela num relacionamento que não é para ela. Tá no processo de prostituição porque quer tá. Vocês estão entendendo como que é? Deu legalidade, ela não é 100% santa. Ela foi porque ela quis. Ela tem o livre-arbítrio. Ela tem o livre-arbítrio de não querer, de falar não. Por que que não falou não? Porque quis. Agora vai pagar o preço disso. Os demônios estão amarrando, os demônios estão ali, sabe, segurando, mas ela está dando legalidade para os demônios ficarem ali. No dia que ela falar eu não quero, no dia que o olho dela abrir, vai acontecer dela não querer mais. Aí ela desperta e sai. Ela desperta e sai. Mas é legalidade que a gente dá. E nessa legalidade que a gente dá, o demônio vem e toma conta. Aí vem numa palavra doce, vem conversando um monte de coisa. Eu sei porque eu já passei por isso, irmãos. Só que eu não tinha Deus na minha vida. E você cai na lábia do outro. Mas o quê? Foi legalidade que foi dado ali. Teve um preço a se pagar? Teve. Paguei um alto preço por causa disso. Deveria ter falado não, deveria ter percebido. Tinha hora que eu não tinha paz na situação, mas eu não sabia discernir o sentimento. Mas eu dei legalidade. Se eu não tivesse dado legalidade, não teria acontecido. E a pessoa faz, a pessoa é ruim, ela vai. Ela quer te amarrar a ela de todo jeito, então ela faz o que for necessário. Quando a gente desperta para a realidade, a gente sai daquilo ali. Quando você entende como funciona, você não cai mais. Não tem o porquê eu cair. Eu vou cair nisso agora? Se eu conheço o evangelho, se eu já me libertei, se eu tenho um Deus que é vivo, se Deus fala comigo. Então a gente achar que uma pessoa é 100% inocente na história, deu legalidade. De um jeito ou de outro deu. E os demônios entram, vieram para matar, roubar e destruir. Então nós temos que vigiar por causa disso. Então fique na sua santificação que você está no lucro. Você está no lucro. Porque quem mexe com os demônios, mexe para se queimar. Porque eles têm poder, eles têm força. A palavra fala, vieram para matar, roubar e destruir. Matar fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Roubam a sua felicidade, a sua paz, roubam a sua saúde. Destrói a sua vida. Em todos os sentidos. E assim eles vão agindo. Então achar que aquela vida lá, que Deus está respondendo a oração de alguém aqui, é 100% inocente, não é. E Deus manda dizer para você, não é falta de avisar, não é falta de trabalhar, porque Deus já avisou inúmeras vezes e a pessoa continua no mesmo cenário. A pessoa continua alimentando o que a outra pessoa está fazendo. Deus tem capacidade de libertar? Tem. Mas deixa Deus agir do jeito dele, porque se não foi por amor, vai pela dor. Vai pela dor. E indo pela dor, você deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Vai gemer, vai sofrer, vai chorar, vai se arrepender. Mas entrega isso nas mãos de Deus, vai tocar a sua vida. Deixa Deus trabalhar. E confia. Não podemos viver um evangelho muito raso, não, irmãos. E nem um evangelho aí de conto de fadas, porque isso não existe. Nós vivemos uma batalha constante. E não podemos brincar com a vida, não. Hoje você tá bem, daqui a 5 minutos você tá com um carro socado num poste. Fica brincando com o demônio. Aí depois fica aí todo travado numa cadeira de rodas ou inválido em cima de uma cama, porque ficou brincando com o inferno, ficou brincando com aquilo que não era para brincar. Porque o plano espiritual, ele existe. Então temos que ter responsabilidade com a nossa existência. Temos que ter responsabilidade com a nossa vida espiritual. Nós precisamos crer em Deus, confiar, saber que Ele existe, que os demônios existem. Qual que é o posicionamento que nós temos que tomar? Esse aqui, então vamos tomar esse posicionamento. Tá? Então toma posse dessa palavra. O vídeo ficou longo, irmãos, mas Deus mandou falar, eu tô falando. Então toma posse quem quer, sabe? Entenda que agora os sonhos, Deus vai trazer de volta, o que estava morto, Deus está ressuscitando. É um processo aí que você vai entrar com Deus aí, de resgate. Porque agora as pessoas vão entender que você realmente tem uma vida com Deus. E creia no Senhor, confia nele. Tá? E toma posse dessa palavra. E não deixe de ficar na presença de Deus, irmãos. Não brinque com o inferno, não, porque brincar com os demônios não é brincadeira, não.
As pessoas brincam demais com coisas que não entendem, mexem com energias que não dominam, não sabem como funciona. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Fica na presença de Deus, que Deus está blindando você, está cuidando de você nos mínimos detalhes, nos mínimos. Ele está te dando livramento. Deus é fiel na nossa vida e Ele vai justificar você na terra. Toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe.